Dentro deste smartphone, há 62 microchips, contendo um total de 90 bilhões de transistores. Esses microchips são incrivelmente poderosos e a base de toda a tecnologia. Mas como bilhões de transistores nanoscópicos são transformados em um microchip do tamanho de uma pequena formiga? Bem, todos esses microchips foram fabricados em uma fábrica de semicondutores como esta aqui. Lá dentro é uma sala limpa, que ocupa uma área equivalente a 8 campos de futebol e está cheia de centenas de máquinas, variando em tamanho desde o de uma van até o de um ônibus urbano e custando de alguns milhões até 170 milhões de dólares. Dentro desta fábrica de microchips, as lâminas de silício passam de máquina em máquina e passam por cerca de 1000 processos ao longo de um período de 3 meses. E ao final da produção, cada lâmina de silício estará coberta por centenas de chips de processador, cada um contendo 26 bilhões de transistores. Quando ampliamos, podemos ver os transistores nanoscópicos na parte inferior e mais de uma dúzia de camadas de fios acima. Esse circuito integrado é então recortado da lâmina, testado e encapsulado para que possa ser instalado no seu computador de mesa. Neste vídeo, vamos explorar todo o processo de fabricação de microchips e mostrar como bilhões de transistores nanoscópicos e um labirinto 3D incrivelmente complexo de fios são fabricados em uma das fábricas de microchips mais tecnologicamente avançadas do mundo. É um processo incrivelmente complicado, então fique por aqui e vamos direto ao assunto. Existem dois lados para entender como funciona a fabricação de microchips. O primeiro é a sequência de etapas e processos necessários para construir os transistores nanoscópicos e o labirinto de fios. Enquanto o segundo é como funcionam a fábrica de semicondutores e os equipamentos de milhões de dólares da sala limpa. E vamos alternar entre esses dois lados para obter uma visão completa. Vamos começar abrindo este computador de mesa, focando no processador e dando uma olhada no que tem dentro. Aqui temos um circuito integrado, ou DIE, que vamos chamar de chip. Este chip tem 24 núcleos, um controlador de memória, um processador gráfico e várias outras seções. Dentro de um dos núcleos, podemos ver seu diagrama em blocos e os vários elementos. Ao dar um zoom nesse bloco de multiplicação, encontramos um layout de 44 mil transistores que executam fisicamente a multiplicação de 32 bits e constituem apenas 0,00017% dos 26 bilhões de transistores totais da processador. Aproximando ainda mais, vemos camadas de fios metálicos ou interconexões e bem na base estão os transistores que formam as portas lógicas básicas. Observe que essas camadas de interconexões metálicas não estão flutuando. Na verdade, o espaço vazio que você vê é preenchido com materiais isolantes, fornecendo estrutura e evitando que as camadas de fios metálicos se toquem. Além disso, aqui estamos mostrando apenas os transistores na base e 5 camadas de interconexões metálicas, com vias conectando verticalmente as camadas. Na verdade, há um total de 17 camadas metálicas de fios na processador e cada conjunto sucessivo de níveis utiliza interconexões cada vez maiores. Na base estão as interconexões locais que movem os dados por este circuito multiplicador de 32 bits. No meio estão as interconexões intermediárias que movem os dados pelo núcleo, e no topo estão as interconexões globais que movem os dados por toda a rede processador. Você deve estar se perguntando quão pequenos são esses transistores. Aproximando ainda mais e passando pelas camadas de interconexão, encontramos os FinFETs, que são transistores cujas dimensões do canal são 36 por 6 por 52 nanômetros, com um espaçamento de 57 nanômetros entre cada transistor. Claramente, os transistores são incrivelmente pequenos. Aqui está uma mitocôndria, uma partícula de poeira e um fio de cabelo humano para comparação de tamanho.
Agora que você tem uma ideia de como são os transistores e o labirinto de interconexões metálicas, vamos explorar como eles são fabricados. Vamos começar com uma analogia. Imagine assar um bolo com 80 camadas, sendo que cada camada é cortada em um formato único. Para fazer esse bolo, existem 940 etapas na receita, que levam 3 meses para serem concluídas e incluem centenas de ingredientes exóticos. E se qualquer medida, tempo de forno ou temperatura estiver mais de 1% fora do ideal, então o bolo fica completamente arruinado. É mais ou menos assim que é fazer um microchip, mas os microchips são ainda mais complicados. Vamos olhar para uma única camada desse circuito integrado e passar por um conjunto simplificado de etapas usadas para construí-lo. Para começar, uma camada de dióxido de silício isolante é depositada sobre a pastilha e, em seguida, uma camada de fotorresiste sensível à luz é espalhada por cima. Em seguida, usando luz ultravioleta e um estêncil, um padrão é aplicado ao fotorresiste. Em seguida, solventes são usados para remover as áreas atingidas pela luz ultravioleta, criando assim uma camada de máscara padronizada. Usando a máscara, o dióxido de silício exposto é corroído até a camada anterior. Em seguida, a camada de máscara é removida e uma camada de cobre é adicionada para cobrir a pastilha e preencher as áreas que foram corroídas. Por fim, a superfície é polida e nivelada para revelar os padrões de cobre e isolante. E assim, uma única camada é concluída. Para construir a próxima camada, que é um conjunto vertical de vias metálicas, repetimos o mesmo conjunto de etapas, mas usamos um padrão diferente para a fotomáscara. Como todas essas camadas são construídas usando o mesmo conjunto de etapas, é mais eficaz visualizar essas etapas como um círculo, como um relógio. Para construir todas as 80 camadas do chip, essa sequência é repetida várias vezes, resultando em 940 etapas. Uma observação importante é que os transistores FinFET, na parte inferior, são ainda mais complexos do que os fios metálicos e, portanto, etapas adicionais são necessárias para fabricá-los. Além disso, é preciso limpar o wafer para remover partículas de poeira que possam ter caído sobre ela, assim como inspecionar a pastilha. Para garantir que tudo está sendo construído corretamente, isso acontece com frequência e essas etapas precisam ser adicionadas ao ciclo. Uma ferramenta diferente é usada para completar cada uma dessas etapas do processo. Agora que entendemos as etapas, vamos dar uma olhada nesta fábrica de fabricação de semicondutores. Este processador é fabricado em uma pastilha de silício de 300 milímetros, que pode acomodar 230 chips de processador. Em contraste, os chips de DRAM são consideravelmente menores e, por isso, 952 deles podem caber em uma pastilha. Essas pastilhas de silício são transportadas em pilhas de 25 usando um recipiente chamado FOUP, que significa Front Opening Universal Pod. Esse recipiente plástico selado para pastilhas é transportado pelo chão limpo da sala limpa usando um sistema de transporte suspenso que abaixa o FOUP até a plataforma de pouso da ferramenta. Dentro da ferramenta, braços robóticos transportam a pastilha através de câmaras de vácuo e para diferentes câmaras de processo, onde materiais são adicionados, removidos ou processados de maneiras que vamos explorar mais adiante. As pastilhas são então devolvidas ao FOUP, seladas novamente dentro dele, elevadas ao sistema de transporte suspenso e levadas até a próxima ferramenta, onde a próxima etapa do processo é realizada. Para construir todo o chip composto por 80 camadas diferentes, são necessários 3 meses viajando de ferramenta em ferramenta, onde, a cada parada, uma das 940 etapas do processo é concluída. Para aumentar a capacidade de produção em massa de microchips de uma fábrica de semicondutores, ou FAB, normalmente há dezenas das mesmas ferramentas de semicondutores organizadas em fileiras que realizam o mesmo processo. No piso da sala limpa,
Há um total de 435 ferramentas de semicondutores, resultando na capacidade de produção da FAB de 50 mil wafers ou 11,5 milhões de CPUs por mês. Essas ferramentas têm nomes bastante complicados, então vamos começar categorizando-as de acordo com sua funcionalidade. Existem 6 grupos: fabricação da camada de máscara, adição de material, remoção de material, modificação do material, limpeza do wafer e, por fim, inspeção do wafer. Usamos cores distintas para identificar grupos funcionais nas ferramentas e etapas do processo, facilitando sua orientação. Vamos agora analisar cada uma dessas ferramentas de semicondutores e ver como elas processam o wafer de várias maneiras. Vamos começar com aquelas que são usadas para fazer a camada de máscara ou o estêncil nanoscópico no wafer. Essas ferramentas incluem o aplicador de fotoresiste por centrifugação, a ferramenta de fotolitografia, o revelador e o removedor de fotoresiste. Primeiro, o aplicador de spin de fotoresiste aplica uma camada sensível à luz na superfície do wafer e o envia para um pré-aquecimento, onde o wafer é aquecido para evaporar o solvente do fotoresiste. Em seguida, o wafer vai para a ferramenta de litografia, que projeta luz UV através de um estêncil, que tecnicamente é chamado de fotomáscara. A luz passa pelo estêncil e em seguida é desmagnetizada ou reduzida para produzir um padrão nanoscópico no wafer. Onde quer que a luz do estêncil toque o wafer, o fotoresiste é enfraquecido. O wafer, então, vai para o revelador e o fotoresiste enfraquecido é removido, restando apenas o estêncil nanoscópico padronizado sobre o wafer. O wafer é então submetido a uma secagem térmica para endurecer o fotoresiste restante. Em seguida, o wafer passa por outras ferramentas para ser processado. E uma vez que esses processos são concluídos, o wafer vai para um removedor de fotoresiste, que utiliza solventes para dissolver e remover a camada de máscara de fotoresiste. E é assim que uma camada de máscara é formada e depois removida. A ferramenta de fotolitografia é uma das mais importantes, então vamos dar uma olhada nela. Dentro há uma fonte de luz UV, um conjunto de lentes para focar a luz, uma fotomáscara que contém o estêncil ou desenho da camada a ser padronizada e um suporte para a gemastrillation. A máscara fotográfica mede 15 por 15 centímetros e, com base nas dimensões da processador, pode acomodar 2 cópias de uma única camada do projeto da processador. O objetivo de usar uma máscara fotográfica com essas óticas avançadas é porque é uma maneira confiável de copiar e colar um projeto. Para bilhões de transistores e fios nanoscópicos em 230 CPUs idênticas em uma única pastilha em poucos minutos. Depois que a luz passa pela fotomáscara, a luz UV vai para mais lentes para reduzir o padrão em um fator de 4 e imprimir uma única camada do projeto no fotoresiste. O suporte da pastilha avança de posição em posição, imprimindo a imagem da fotomáscara em cada parada, até que todos os 230 chips estejam padronizados. Vamos esclarecer um detalhe. Nos nossos exemplos anteriores, falamos bastante sobre essa processador ter 80 camadas. Especificamente, o que estávamos nos referindo é ao número de fotomáscaras e camadas de máscara usadas para criar todas as diferentes camadas de padrões na pastilha. Portanto, um chip de processador completo usa 80 fotomáscaras diferentes, cada uma custando $300 mil. Com apenas uma camada de máscara sendo padronizada por vez, esse chip de processador passará por 80 visitas separadas à ferramenta de litografia. Poderíamos passar mais uma hora falando sobre fotolitografia, mas vamos passar para a próxima categoria de ferramentas. As ferramentas de deposição são usadas para adicionar ou depositar material sobre a pastilha. Muitas vezes, usamos a camada de máscara da etapa de fotolitografia para adicionar materiais às áreas descobertas pela camada de máscara, como se estivéssemos pintando com spray através de um estêncil.
Devido à grande variedade de elementos e compostos usados para criar as camadas, as ferramentas de deposição apresentam uma ampla gama de variações, com nomes e siglas complicados para cada variante. Mas, essencialmente, existem 3 grupos principais de materiais que são adicionados ou depositados sobre o wafer. Metais como cobre ou tântalo, isolantes que normalmente são chamados de óxidos e camadas cristalinas de silício. Cada grupo de materiais diferentes utiliza princípios de física e química distintos para depositar o material na pastilha e, portanto, possui um nome técnico diferente para uma ferramenta que deposita o material. As ferramentas de deposição normalmente possuem uma câmara central de manipulação de pastilhas com várias câmaras anexadas nas bordas, cada uma dedicada a adicionar apenas um único elemento ou composto. A próxima categoria de máquinas faz o oposto, ou seja, remove material. Existem 2 métodos principais. O primeiro é a gravação. As gravadoras usam produtos químicos corrosivos ou plasmas de alta energia para reagir e remover materiais da superfície da pastilha. Geralmente, são usadas com uma máscara como estêncil para remover o material exposto, criando um buraco que pode ser depois preenchido por uma ferramenta de deposição. O segundo método para remover material é o CMP, que significa planarização química e mecânica. O CMP aplica uma pasta abrasiva e usa almofadas abrasivas para desgastar e polir a superfície superior da pastilha, deixando-a perfeitamente plana. O CMP nivela as camadas superiores da pastilha e geralmente é usado como a última etapa em um ciclo de processos, para preparar a pastilha para a adição de outra camada. A quarta categoria são as ferramentas que modificam o silício e são chamadas de implantadores iônicos. Essas ferramentas usam o estêncil da máscara fotográfica para bombardear as regiões não mascaradas com fósforo, boro ou outros elementos, a fim de criar as regiões P e N necessárias para formar os próprios transistores. Portanto, os implantadores iônicos são usados apenas na etapa de front-end. Você pode pensar que isso está adicionando material. No entanto, os implantadores iônicos adicionam apenas cerca de 1 átomo de fósforo ou boro para cada 10.000 átomos de silício. Além disso, enquanto outras máquinas pulverizam material sobre a pastilha, os implantadores iônicos lançam átomos profundamente na rede cristalina do silício, como um canhão disparando uma bola de beisebol a 2 metros em uma parede de concreto. Esse processo normalmente danifica a rede de silício, por isso, o passo seguinte é reparar o silício aquecendo a pastilha com uma ferramenta separada chamada recozedor. A quinta categoria de ferramentas é usada para limpar e remover quaisquer contaminantes ou partículas da pastilha. Essas lavadoras de pastilhas usam água ultra pura para limpar a pastilha e depois secá-la com nitrogênio ou álcool isopropílico quente. A pastilha é limpa frequentemente para remover partículas soltas que possam ter caído sobre ela. Por fim, em sexto lugar, estão as ferramentas de metrologia que inspecionam transistores e camadas metálicas em busca de defeitos. Uma ferramenta de metrologia comum utiliza um microscópio eletrônico de varredura com resolução em nível nanométrico para tirar fotos da superfície superior da pastilha e determinar se há defeitos, como camadas padronizadas de forma inadequada ou partículas na superfície. Ao fabricar um circuito integrado, que leva 3 meses para ser concluído, é importante monitorar repetidamente o progresso e garantir que cada um dos processos esteja sendo executado com precisão em nível nanométrico. Agora que cobrimos todas as categorias, veja as etapas do processo com cores e o layout das ferramentas na fábrica de semicondutores. Vamos passar pelo conjunto completo de etapas usadas para fabricar uma única camada de interconexão metálica. Primeiro, uma camada de dióxido de silício isolante é depositada sobre a pastilha. Em seguida, o fotorresiste é espalhado sobre a superfície e a pastilha passa por um pré-aquecimento para remover o solvente.
A pastilha então segue para a ferramenta de fotolitografia, onde o desenho da fotomáscara é transferido para cada um dos chips na pastilha, enfraquecendo as áreas do fotoresiste atingidas pela luz. Depois, a pastilha vai ao revelador para remover as áreas atingidas pela luz da litografia e passa por pós-aquecimento para endurecer o fotoresiste restante. Com a camada de máscara construída, a pastilha vai para uma ferramenta de gravação, onde um equipamento de corrosão por plasma remove uma coluna vertical através do dióxido de silício, exposto até alcançar as vias metálicas da camada anterior. Em seguida, a pastilha é enviada para um removedor de fotoresiste, onde a camada de máscara é removida. A pastilha então passa por uma ferramenta de deposição física de vapor, onde uma sequência de metais preenche o padrão exposto e reveste a pastilha com metal. Por fim, a pastilha é enviada para uma ferramenta de planarização química e mecânica, onde o metal é desgastado. Assim, tudo o que resta é uma camada plana de dióxido de silício isolante e interconexões de cobre condutoras que correspondem ao padrão da fotomáscara. Uma única camada de metal está agora concluída e a pastilha está pronta para o próximo ciclo começar, onde o dióxido de silício isolante e as vias serão adicionados. Observe que etapas de limpeza e de metrologia ou inspeção da pastilha ocorrem entre muitas dessas outras etapas. Além disso, as etapas do processo para fabricar os transistores são menos diretas e utilizam o implantador de íons. Por isso, vamos abordá-las em um vídeo separado sobre física e design de transistores. Essas etapas são para construir o circuito integrado na pastilha. No entanto, existem etapas adicionais na fabricação de um microchip que vamos explorar em breve. Mas antes de chegarmos lá, é importante notar que a indústria de semicondutores é extremamente secreta em relação ao layout exato das ferramentas e aos passos do processo e receitas usados para fabricar os transistores. Queríamos fazer o melhor vídeo sobre como os microchips são feitos, e isso nos levou 180 horas vasculhando a internet e livros didáticos em busca de informações e imagens de referência. E usando o que encontramos, passamos 205 horas modelando cada uma dessas ferramentas, as várias camadas do circuito integrado e a fábrica de semicondutores. Além disso, escrever o roteiro levou cerca de 100 horas e animar todos esses visuais levou mais de 825 horas. Como resultado, este vídeo levou mais de 1.300 horas para ser feito e está totalmente gratuito para assistir. Queremos fazer mais vídeos como este, onde exploramos a arquitetura de computadores e como os transistores funcionam, e não podemos fazer isso sem a sua ajuda. A melhor maneira de ajudar é tirando alguns segundos para descer a página. Escreva um comentário abaixo, curta este vídeo, inscreva-se se ainda não for inscrito e depois compartilhe este vídeo nas redes sociais ou envie para um amigo ou colega. De verdade, apenas alguns segundos do seu tempo ajudam muito mais do que você imagina. Além disso, temos uma página no Patreon onde vamos divulgar bastidores do nosso trabalho e atualizações sobre os próximos vídeos. Se você achar útil o que fazemos, ficaríamos muito gratos por qualquer apoio. Obrigado! Então, quais são as etapas adicionais na fabricação de um microchip? Antes da fabricação dos chips na fábrica, primeiro precisamos fabricar as lâminas de silício, refinando a quartzita em silício puro, depois cultivando um lingote monocristalino e cortando-o em lâminas. Para referência, essas lâminas de 300 milímetros têm cerca de 3/4 de milímetro de espessura. Elas têm um código de barras na lateral e um pequeno entalhe para indicar a direção da rede cristalina. Além disso, essas lâminas são incrivelmente delicadas e se estilhaçam em centenas de pedaços quando quebradas. Uma única lâmina custa cerca de $100, mas depois de ser preenchida com CPUs, ela passa a valer perto de $100.000, tornando-a literalmente 10 vezes mais valiosa do que seu peso em ouro. Passando para as etapas após a fabricação do chip, a lâmina concluída é enviada para um prédio separado, onde cada uma das CPUs passa por testes rigorosos para verificar se funciona como deveria. Se um processador funciona, isso é ótimo.
Mas, frequentemente, uma partícula ou um defeito na fotomáscara danificou uma seção do circuito integrado, tornando essa seção defeituosa. Esses circuitos semifuncionais são então categorizados ou classificados com base no que ainda funciona. Esses processadores Intel de 13ª geração são vendidos como i9, i7, i5 ou i3, dependendo de quantos núcleos estão funcionais, com diferentes linhas de produtos de CPUs, cujas seções de gráficos integrados estão defeituosas. Essas lâminas são transportadas para outro prédio, onde os chips são cortados com um laser, virados de cabeça para baixo e colocados em um interposer, que distribui os pontos de conexão para uma placa de circuito impresso, enquanto uma tampa protetora e condutora de calor é colocada no lado de trás. A placa de circuito impresso contém a matriz de contatos que faz interface com a placa-mãe, além de vários componentes elétricos. Em seguida, um dissipador de calor integrado é montado por cima e todo o conjunto é testado uma última vez antes de ser embalado para a venda. Finalmente, o processador está pronto para ser montado na placa-mãe e instalado no seu computador de mesa. É importante entender que a fabricação de chips exige uma quantidade incrível de ciência e engenharia, e existe uma maneira gratuita e fácil de aprender os princípios básicos por trás de cada uma dessas ferramentas complexas. A fabricação de microchips é um tema enorme e por isso temos mais 2 vídeos igualmente complexos nos quais estamos trabalhando. O primeiro será um tour detalhado em 3D por uma fábrica e o segundo vai explorar a física dos transistores, FinFETs e a próxima geração de transistores. Também estamos trabalhando em uma série de vídeos sobre GPUs e em outros separados sobre arquitetura de CPUs. Então, não deixe de se inscrever para não perder nenhum dos nossos vídeos. Agradecemos a todos os nossos patrocinadores do Patreon e membros do YouTube por apoiarem o nosso trabalho. Se você quiser apoiar nosso trabalho financeiramente, pode encontrar os links na descrição abaixo. Aqui é a Branch Education e nós criamos animações em 3D que exploram profundamente a tecnologia que move o nosso mundo moderno. Assista a outro vídeo da Branch clicando em um desses cards ou clique aqui para se inscrever. Obrigado por assistir até o final.